Por um acaso, você já presenciou uma cena como essa? Duvido muito que você já tenha visto algo assim. Mas essa cena você, com certeza, já viu. E de tão comum, provavelmente nunca se perguntou por que os pássaros não tomam choque ao pousar nos fios dos postes. Essa é uma pergunta interessante. Antes de darmos uma resposta, vamos conhecer um pouco mais a eletricidade. Toda matéria, como esse fio, por exemplo, é composta de partículas minúsculas e indivisíveis, chamadas de átomos. Os átomos, por sua vez, são compostos por partículas ainda menores, com cargas positivas, negativas e neutras. As partículas carregadas movimentam-se a partir da lei da atração e repulsão elétrica. Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Esse fenômeno que ocorre nos átomos é a base para entendermos como funciona a eletricidade. Quando a quantidade de cargas positivas e negativas for igual em um corpo, ele será eletricamente neutro. Se as cargas positivas estiverem em maior quantidade, o corpo estará carregado positivamente. Se as cargas negativas estiverem em maior quantidade, ele estará carregado negativamente. Mas para que haja um movimento de cargas elétricas de um ponto a outro, é necessário haver uma DDP entre eles. DDP significa diferença de potencial. Quanto maior a DDP, maior será a força elétrica. Eis uma maneira fácil de entender o que ocorre. Imagine dois tanques de água situados em diferentes alturas e ligados por um tubo. No tanque mais alto, o potencial gravitacional é mais elevado que no tanque mais baixo. Se abrirmos o registro situado no tubo que liga os dois tanques, a água irá fluir naturalmente do tanque mais alto para o tanque mais baixo. O movimento da água foi causado pela diferença de potencial gravitacional entre os tanques. No caso de um material condutor, como um fio, por exemplo, essa DDP é o estímulo que faz com que as cargas elétricas se movimentem, produzindo corrente elétrica. A corrente elétrica se forma a partir do movimento ordenado dos elétrons, que são diminutas partículas negativas, que naturalmente se movem de forma imprevisível. O que faz com que esses elétrons possuam um movimento ordenado é justamente a DDP. É bem simples. Sem DDP não há corrente. Vale observar que os elétrons sempre se movimentam de regiões de baixo potencial para outras de potencial elevado. Quando sujeitos a uma DDP, os corpos podem reagir de duas maneiras: facilitando a passagem da corrente, se forem condutores, ou dificultando a passagem da corrente, se forem isolantes. Os condutores possuem uma grande quantidade de elétrons livres disponíveis que formarão a corrente elétrica quando submetidos a uma DDP. Os isolantes também possuem elétrons, porém,
Eles estão mais presos aos átomos do material. Se uma modesta DDP for aplicada, os elétrons se manterão presos e praticamente não haverá corrente elétrica. Resistência elétrica é a propriedade de um corpo relacionada à dificuldade da passagem da corrente elétrica no seu interior. Nos condutores, essa resistência é pequena e nos isolantes é bem elevada. Seria como comparar o movimento de carros em uma pista bem asfaltada e larga e em outra estreita, cheia de buracos e obstáculos. Em termos elétricos, os condutores possuem uma resistência elétrica menor, provendo uma maior corrente, contrariamente aos isolantes. Essas situações retratam uma lei muito importante no estudo da eletricidade, a lei de Ohm. Ela afirma que a corrente que percorre um circuito depende da DDP aplicada, das dimensões do fio condutor e do tipo de material utilizado. O choque elétrico é um conjunto de reações e alterações experimentadas pelo corpo durante a passagem da corrente elétrica. O corpo humano atua como um condutor elétrico quando é submetido a uma DDP. Em geral, é preciso um contato com a Terra para que o choque elétrico aconteça. Se usarmos um sapato seco com solado de borracha ou ficarmos sobre uma plataforma isolante, a possibilidade de choque será bastante reduzida. Isso porque a corrente elétrica tem um desejo irresistível de ir para o chão. Por isso, ela percorre caminhos diversos, como o nosso corpo. Os choques elétricos podem ser de 3 tipos. Provocados por um contato com um circuito energizado. O choque irá durar enquanto permanecermos ligados ao circuito, como numa tomada, por exemplo. Provocados por um corpo energizado. Contato com um objeto isolado, carregado com eletricidade estática. Provocados por raios. Os danos podem ir de queimaduras até a morte. Aprendemos bastante sobre a eletricidade, não é? Mas ainda estamos com uma pergunta sem resposta. Por que os pássaros não morrem eletrocutados nos fios de alta tensão? Isso ocorre porque o passarinho atua como um circuito ligado em paralelo com a linha de transmissão. Apenas uma parte da corrente passa por ele. Ela é muito fraca, pois a maior parte da corrente continua no fio. A resistência do fio entre as patas do passarinho é muito menor do que a resistência do seu corpo. Assim, a corrente que o atravessa é tão fraca que ele nem sente. A pequena distância entre as patas produz uma DDP insuficiente para provocar um choque elétrico sensível. O mesmo não aconteceria se alguma outra parte do corpo do passarinho tocasse outro fio energizado. Utilize o que aprendemos aqui e evite acidentes com energia elétrica.